Fala galera, aqui é o Farley Menezes e se essa é a sua primeira vez no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal que foi reativado e eu tô aqui para falar um pouquinho do lançamento que a gente teve, um lançamento de uma música que já existia, mas foi o vídeo lyric da minha música Ways of Freedom, que foi na verdade meu primeiro single de quando eu comecei a cantar, de quando eu encarei esse chamado para compor e para estar fazendo parte de banda, de ministério de louvor, essas coisas todas. Então, bem rapidinho, foi muito interessante essa minha experiência, porque ela veio no momento que eu estava extremamente inseguro, mas com muita certeza do que eu tinha que fazer, o meu chamado, essas coisas todas. E foi uma experiência bacana que eu tive em Kona, no Havaí, na Jocum, lá em Kona. Tava tendo um treinamento, se é que eu posso falar como treinamento, que chama Circuit Riders 21 Project. E nesse momento que eu tive com eles, eu fiz parte do setor de música, que foi o meu primeiro grande passo de quando eu entendi que eu ia trabalhar com música, que eu ia liderar louvor, que eu ia estar envolvido nessa esfera. E lá foi muito desafio porque eu era extremamente seguro, ainda sou em alguns aspectos, mas eu era extremamente inseguro. E aí eu conheci pessoas com as vozes lindas, conheci uma galera que toca muito, tive a oportunidade de trabalhar com um pessoal muito legal. E uma das pessoas que me incentivou a fazer esse treinamento foi a Lindy Kofer, que na época ela estava ainda sendo conhecida como Lindy Conant, e hoje ela está com o sobrenome do marido dela, uma querida, uma amiga, gente boa, que me encorajou quando eu conheci ela em Boston, quando eu morava em Boston, nos Estados Unidos, e me encorajou a fazer esse treinamento lá em Kona, e eu corri atrás e consegui e fui. Só que eu estava tendo muita dificuldade de entender sonoridade, dificuldade de entender melodia, mas tinha muito mais a ver com as minhas inseguranças e com tudo que o pessoal falava ao meu respeito, né, que eu achava que falava de mim também, ao meu respeito com relação à minha musicalidade, do que Deus realmente estava fazendo. E aí, no momento de muita raiva de ficar correndo atrás de pessoas, você pode tocar pra mim, você pode me ajudar, eu fui meditar, fui ler a Bíblia, fui refletir, fui questionar com Deus, por que eu tô aqui? Essas coisas todas que a gente passa, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Mas eu não canto, eu não tenho voz para cantar, e a insegurança gritava dentro de mim. E aí eu fui ler passagens sobre Pedro, das relações que Pedro teve com Jesus, de quando ele encontrou Jesus, né, o primeiro encontro com ele, as experiências que ele teve com Jesus, e aí eu comecei a escrever em cima disso. E na época que eu compus isso, eu não escrevia em versos, coro, ponte, eu não tinha escrito dessa forma. Eu escrevi meus pensamentos e tentando assim, acho que estou compondo. E dentro dessa minha experiência foi um momento de revelação de Deus para mim, né? De no meio da tempestade ser obediente, de no meio das minhas dúvidas ainda dar passos de ousadia. E quando eu escrevi Ways of Freedom, veio nesse grito de liberdade, o caminho de liberdade que dá quando você tem a convicção de que a voz que te chama é Jesus. E aí foi onde surgiu essa música. E aí, nesse período, eu também tive a oportunidade de trabalhar com um amigo queridaço, Cutter Gage, que foi o co-compositor da música, onde ele fez algumas correções, onde ele estruturou a música, colocando em primeiro verso, segundo verso, ponte. E aí eu fui tendo mais experiência com isso e podendo enxergar dessa forma, como se fosse um mini laboratório musical, né? Onde eu peguei tudo que Deus estava falando comigo sobre o meu chamado, sobre música, do que eu devia fazer, colocando em letra, e ele veio, colocou em melodia. E aqui no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem no Instagram, vocês podem dar uma hackeada lá, que vocês vão ver eu cantando com ele, né? Na nossa apresentação dentro desse trabalho lá na Jocum Havaí, na Jocum Kona. E foi o momento que eu tive, assim, de convicção de Deus, de certeza que através dessa música, o chamado que Deus me fazia através dessa música, que faria diferença também na vida de um monte de gente, né? E bem rapidinho, o resumo disso foi de uma vez, ainda com dúvida, depois de ter lançado a música e ter cantado a música no meio das minhas inseguranças, tendo luta nas minhas tempestades, teve uma pessoa da minha igreja que mandou uma mensagem para mim, perguntando se eu tinha gravado essa música em português, porque até então eu tenho ela gravada só em inglês, mas cantei ela uma vez há muito tempo atrás, na minha igreja, primeira igreja presbiteriana renovada de Governador Valadares, tinha cantado ela em português.
E aí uma pessoa me procurou e perguntando se eu tinha gravado, eu falei que não, e ela falou que ela tinha sonhado com essa música, e nesse sonho dessa música, ela memorizou as partes em português, tava ela e uma amiga dela cantando. E nesse sonho, essa amiga dela foi diagnosticada, não no sonho, né? Essa amiga dela foi diagnosticada com um câncer. E no sonho, enquanto elas cantavam essa música, Caminho de Liberdade, Ways of Freedom, ela era liberta. Então, para mim, foi uma forma que Deus falando para mim da grande influência que eu posso ter nessa esfera musical, de discipular músicos, de trabalhar nessa área e continuar compondo, continuar cantando, que tem menos a ver com as minhas seguranças e mais a ver com a voz de Jesus me chamando para eu poder dar passos de ousadia no meio da tempestade e caminhar em direção a Ele, porque Ele é aquele que já foi e eu posso ir atrás dele. Então tá aí, gente, a história por trás da música Ways of Freedom. Espero que essa história te encoraje, assim como eu espero que essa música também te encoraje, que agora você pode acompanhar a letra dela e cantar junto e aprender essa letra. E eu acho que fez uma grande diferença no meu chamado ministerial dentro do louvor. Seja bem-vindo no meu canal, dá uma curtida, dá uma compartilhada. Deus abençoe vocês. Beijo e até mais, gente.